Cartoleiros, mais uma rodada de Cartola e estou aqui novamente para tentar ajudar vocês. Bom, gente, rodada passada eu fiz 68 pontos num time e 64 pontos no outro. Acredito que para a rodada aqui teve a média, se não me engano, de 40 pontos. Foi uma pontuação bem positiva. Então, espero continuar ajudando vocês e espero que vocês vão bem também, que vocês possam fazer boas pontuações e se derem bem na liga de vocês, desde que a liga de vocês não seja a mesma que a minha. Tô brincando. Enfim, gente, pra essa rodada, eu sei que tá um pouco complicado a questão de valorização, mas pra quem não sabe, o ideal é você escalar jogador desvalorizado, mas que não desvalorizou muito, ou então jogador que é barato e tende a pontuar, tá? Então fica aí essas opções, essa dica pra vocês, pra quem quer valorizar. Bora para os goleiros. Bom, gente, pro gol eu escolhi 5 jogadores. E foram eles. O primeiro, o Praz, do Palmeiras, porque acredito que o Palmeiras vai ter muito trabalho contra o São Paulo. Acredito que o São Paulo vai querer atacar bastante, porque convenhamos que o São Paulo tá precisando disso, uma vitória num clássico para se reerguer, né? O outro jogador que eu escolhi foi o Cássio, do Corinthians, que não costuma fazer muita defesa difícil porque a defesa é muito sólida, mas vai aí jogar com as reservas na zaga. Então, mesmo, na minha opinião, não tomando gol do Atlético Goianiense, que vai vir cansado no jogo do meio da semana, é uma boa opção porque aí pode manter o SG. O outro jogador que eu escolhi foi o Gatito. Gente, ao lado de Vanderlei é o rei das defesas difíceis, né? Então, mesmo jogando com o Bahia, que ataca muito, eu acredito que seja, sim, uma ótima opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Vandrei, da Chapecoense. O Avaí não ataca e a Chapecoense é forte em casa. Então, eu acredito que seja, sim, uma boa opção. Para finalizar, Vitor, do Atlético Mineiro, que mesmo tendo perdido para o Fluminense rodada passada, na minha opinião, não vai tomar gol, vai conseguir segurar a ponte e vai conseguir sair com um placar bem elástico, o Atlético Mineiro, para poder colaborar com os cartoleiros, né não? Então é isso, gente, bora para os zagueiros. Bom, gente, para a zaga eu escolhi 4 jogadores, mas antes de falar eu queria dar um aviso para vocês. Galera, o vídeo está sendo gravado na quarta-feira. Lembrem, quarta-feira de manhã. Ou seja, caso tenha algum desfalque, estarão nas atualizações aqui na descrição, beleza? E além disso, o nome do meu time também vai estar na atualização aqui, na atualização não, vai estar na descrição também, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês verem que algum jogador não vai jogar e quiserem confirmar, vou estar falando aqui na descrição, porque não tem como eu gravar outro vídeo para falar de novo, entendeu? E acredito que quanto mais cedo gravar o vídeo, melhor fica para vocês poderem montar o time, tá? Então, o vídeo está sendo gravado na quarta-feira de manhã. Não se esqueçam disso, beleza? E não deixem de olhar o mercado sempre para ver se o jogador vai jogar mesmo ou não. Fechou? Então tá. Pra zaga eu escolhi 4 jogadores. O primeiro é o Igor Rabelo, do Botafogo, porque como eu falei antes, eu acredito que o Botafogo não vai perder o SG, e o Igor Rabelo, por mais que tenha decepcionado a rodada passada, costuma roubar bastante bola, tá? O outro jogador que eu escolhi foi o Jeromel. Esqueci. O outro jogador que eu escolhi foi o Jeromel, do Grêmio. Bom, gente, todo mundo sabe que o Jeromel é mito, né? E quem lembra dos 2 gols contra o Sport ano passado que ele fez? Pois é, a Lori lembra, porque ela tinha ele no Cartola. Viu, Lori? Estou de olho em você. Então, acredito que seja também uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Vitor Ramos, porque a Chapecoense é forte em casa e porque o Avaí não tá fazendo muitos gols. Então, acredito que a Chapecoense vai guardar o SG. E, para fechar a posição, Gabriel, do Galo, que fez gol rodada passada, mas que, na minha opinião, não vai perder o SG e vai roubar umas bolinhas para deixar a gente bem feliz. Fechou? Então, bora para os laterais. Bom, gente, para as laterais eu também escolhi 4 opções. E foram elas: Kingnaldo, Reinaldo da Chape. Bom, gente, não tem muito o que falar. Melhor jogador da Chape, cobra pênalti, cobra escanteio, cobra falta, cobra tudo. Melhor jogador da Chapecoense, não costuma decepcionar e, na minha opinião, não vai perder o SG. O outro jogador que eu escolhi foi o Vitor Luiz, do Botafogo, que rouba muita bola e que pra mim também não vai perder o SG. Como eu falei antes, eu acredito mesmo que o Botafogo vai conseguir manter o SG contra o Bahia. Marcos Rocha foi a terceira opção. Gente, por que Marcos Rocha? Tá que ele desvalorizou bastante a rodada passada, que ele não foi bem, que ele fez o pênalti que o Henrique Dourado converteu em gol, mas eu acredito sim que ele vai auxiliar bastante no ataque do Galo, que é muito forte, como eu falei antes, e que pode aí deixar uma assistência e também roubar umas bolinhas pra gente.
Para finalizar a posição, Zeca, que joga muito bem na Vila e que na falta de Lucas Lima cobre as faltas laterais e também os escanteios. Então acredito que seja sim uma boa opção. Gente, só um aviso, se de vez em quando eu olhar para cá e não para cá, é porque eu tô gravando com a câmera de frente do meu celular. Ou seja, de vez em quando eu fico me olhando e esqueço que eu tenho que olhar para cá, para a câmera, tá bom? E é isso, gente, vamos para os meias. Bom, gente, já para os meias, eu escolhi um total de 6 jogadores. Vocês não podem reclamar de opções, fechou? O primeiro é o Douglas, do Vasco. Douglas, Vasco. Gente, rodada passada, o que eu recebi de comentário falando que o Douglas é do Vasco, como se eu não soubesse, só porque eu errei na hora de falar. Não vou nem contar, foram uns 20. Mas, galera, eu sei que o Douglas é do Vasco, mas são tantos jogadores que às vezes a gente acaba confundindo, entendeu? Ainda mais se tratando de 2 times cariocas. Mas, enfim, o Douglas é do Vasco, eu sei disso, e o editor tinha arrumado. Beleza, gente? Beleza. Então, o outro jogador que eu escolhi foi o Jusilei. Ah, por que eu escolhi o Douglas do Vasco? Porque ele rouba a bola, né? Mito das RBs. Foi bem na primeira rodada, foi bem na segunda rodada. E se Deus quiser, vai bem. Não, vai bem na terceira rodada também. Jusilei foi o segundo jogador que eu escolhi, também visando roubada de bola. O São Paulo vai ter muito trabalho, lógico, contra o Palmeiras, então eu acredito que seja sim uma ótima opção. Rodriguinho do Corinthians foi a minha outra opção, uma vez que vem jogando muita bola. Todo mundo sabe que o Rodriguinho deixou de ser ruim e está sendo um bom jogador, um dos principais do time. Então acredito aí que o Corinthians vai ganhar do Atlético Goianiense e que o Rodriguinho vai ter uma parcelinha aí nessa vitória. O outro jogador que eu escolhi, Vitor Bueno do Santos. Bom, gente, Vitor Bueno do Santos é meu xodózinho. E na falta de Lucas Lima, ele sempre joga mais. Eu sempre comento isso com meu amigo santista. Quando o Lucas Lima não tá em campo, o Vitor Bueno vira referência e joga muito. Para fechar a posição, Elias. Bom, não podia ser diferente. Ataca e rouba a bola. Fechou aí, né? Ataca e rouba a bola. Tem melhor opção? Não tem. Então, bora pros atacantes. Eu tenho que olhar pra cá. Pra cá. Para de ficar se olhando. Olha pra cá. Para de ficar se olhando. Olha pra cá. Bom, gente, pro ataque eu escolhi 7 opções. E são elas. A dupla da Chapecoense, o Wellington Paulista e Rossi. O Wellington Paulista vai fazer gol, Rossi vai dar assistência. Bom, gente, um é ponta, o outro é centroavante. Então, eu acredito que seja essa, sim, o desenrolar. Esse seja o desenrolar da história da Chapecoense, que vem animada, vencendo na Libertadores, mesmo correndo o risco de talvez ser eliminada, infelizmente. Eu acredito que a Chape vai mandar bem contra o Avaí para continuar essa fase em ascensão, que graças a Deus eles estão conseguindo ter. Bom, a outra dupla de jogador que eu escolhi foi Fred e Robinho. Como eu falei, o ataque do Atlético Mineiro é muito forte, então eu acredito sim que os dois sejam boas opções e que o Fred ainda por cima, por estar desvalorizado, mesmo estando, acredito que esteja um pouco, até bastante desvalorizado, eu acredito que ele seja uma boa opção e que ele vá voltar a fazer gol no Brasileiro, que até agora não fez, né? Fred, pelo amor de Deus, nós cartoleiros contamos com você. E você disse em entrevista que ia fazer gol e que não ia decepcionar nós cartoleiros. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Bom, o outro jogador que eu escolhi foi o Jô, do Corinthians, porque, como eu falei antes, acredito que o Corinthians vai vencer tranquilamente o Atlético Goianiense. Bruno Henrique foi o outro escolhido, porque é o melhor jogador do Santos. Na minha opinião, o Cruzeiro não vai conseguir fechar o jogo como sempre está fazendo contra o Santos e que vai sair com uma derrota, né? Que quem vai ganhar é o Santos, jogando em casa na Vila, animado com a Libertadores. Fechou? Bom, para fechar, Barrios do Grêmio, que vem jogando muito e que enfrenta o Sport, que não tem lá uma defesa muito sólida. Então acredito sim que o Barrios seja uma boa opção para aqueles que querem pontuar com gols. Quem não quer, né? E quem não quer? Bom, gente, já para os técnicos, eu escolhi 4 jogadores. O primeiro foi o Roger do Galo. Não preciso... O primeiro foi o Roger do Galo, eu não preciso falar porquê, né? Na minha opinião, o Atlético Mineiro é o favorito da rodada. O segundo foi o Carille, do Corinthians, porque acredito também que o Corinthians vai vencer bem o Atlético Goianiense e espero que não tome gols e que seja muito feliz, uma vez que o Atlético Goianiense vem cansado da Copa do Brasil. O outro jogador que eu escolhi foi o Mancini, da Chape. Como eu falei antes, a Chapecoense é muito forte dentro de casa e o Avaí não tem feito gols, então eu acreditei que seja uns 2-3-0 para a Chape. Espero acertar, né? E para finalizar, Dorival do Santos, que também, na minha opinião, ele vem correndo por fora.
acredito que não seja tão escalado, mas que seja aí uma ótima opção também, visando pontuação, porque na minha opinião vai ser uns 2-0 pro Santos, ou 2-1, por aí. Não tô aqui, né? Não sou guru, não, pra ficar do resultado. Mas enfim, gente, é isso. Encerramos a terceira rodada. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu mudei o visual porque meu quarto tava muito bagunçado, então eu fiquei com preguiça de arrumar e gravei aqui na sala do andar de cima. E isso, gente, espero que vocês tenham gostado e que as dicas sejam úteis pra vocês e que a gente volte a mitar assim como na primeira rodada ou então que a gente consiga mandar bem como na segunda. E o importante é a gente manter a média. Eu sempre falo isso. Não adianta você fazer 100 na primeira rodada e depois vai lá e faz 30 na primeira. Tem que fazer média 60, média 70. Quanto mais alta, melhor. Mas no mínimo uma média 60 se você pensa em ganhar alguma liga. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima rodada e fui!